Fala, estudante, tudo bem? Trazendo para você hoje mais 3 questões do Enem, para que você possa continuar desenvolvendo a sua aprendizagem. A preparação não para. E hoje, falando um pouco sobre bioquímica, especificamente sobre DNA. Você sabe como é que essa estrutura funciona, do que ela é feita? Se não, fica aí que esse vídeo é para você. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Na nossa primeira questão, nós temos o seguinte. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por, letra A, produzem mutações específicas. Falso. Entenda, toda e qualquer célula do seu corpo sempre vai ter o mesmo genoma, ou seja, tem a mesma composição genética, o que não significa dizer que são os mesmos genes que estão sendo expressados, que estão se manifestando em cada uma delas. Se eu fizer uma análise genética de uma célula da sua pele, do sangue, de um osso, de um músculo, de um neurônio que seja, não importa. A composição genética é a mesma, mas em cada uma dessas células você vai ter determinados tipos de genes que estão ativos e outros que estão inativos. É essa capacidade de ativar e inativar genes que permite a ocorrência da diferenciação celular. Claro que isso acontece durante as fases iniciais de desenvolvimento. Consequentemente, você pode manter o mesmo genoma em todas elas, mas expressando características diferentes. Por que, por exemplo, não cresce um olho na palma da sua mão? Porque as células da mão, apesar de terem a mesma informação genética que as células do olho, possuem genes ali que estão o quê? Inativados para essa característica. Quais são os genes que estão ativados? Os genes que trabalham para determinar as características da sua mão, da sua pele, da musculatura. A depender da estrutura que você está analisando, diferentes tipos de genes estarão ativados. Letra B. Possuírem DNA mitocondrial diferente. Falso. O DNA mitocondrial é aquele DNA que é oriundo da nossa mãe. Sempre nós recebemos DNA mitocondrial da nossa mãe. Por quê? Porque durante o processo de fecundação, o espermatozoide vai lançar dentro do ovócito o seu núcleo, que aí passa a ser chamado de pronúcleo masculino. As mitocôndrias dele ficam de fora. E apesar do que muitos acham, o espermatozoide não entra por completo no ovócito. O que acontece é que ele atravessa as camadas iniciais e depois lança o núcleo dentro do ovócito para que esse núcleo possa se unir com o pronúcleo feminino e assim dar início ao processo de desenvolvimento ao embrião. Mas mitocôndrias não entram. Consequentemente, todas as mitocôndrias que nós temos hoje nada mais são do que descendentes das mitocôndrias da primeira célula, que foi o ovócito, e depois da fecundação, o zigoto. E como essas mitocôndrias vieram da nossa mãe, todas as mitocôndrias que nós possuímos também vieram dela. Assim como as dela vieram da nossa avó, e a da nossa avó veio da nossa bisavó, e assim por diante. Letra C. Apresentarem conjunto de genes distintos. Falsos. Conjuntos genéticos são os mesmos, o mesmo genoma. Letra D. Expressarem porções distintas do genoma. Verdadeiro. Lembre, as células se diferenciam porque estão manifestando características distintas. E isso acontece porque estão expressando genes diferentes. Letra E. Terem um número distinto de cromossomos. Falso. A quantidade de cromossomos é sempre a mesma. Tá ok? Falando, obviamente, em padrões normais de formação dos indivíduos. E essa quantidade é de 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Vamos para a nossa segunda questão. Os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo,
alcaloides, flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para adaptação do organismo às variações ambientais, radiação, UV, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores, etc. Ou fisiológicas, crescimento, envelhecimento, etc. As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque um material genético do indivíduo, letra A, sofre constantes recombinações para adaptar-se. Falso. Se nós analisarmos numa perspectiva lamarckista, digamos, Lamarck acreditava que os seres tinham que mudar para se adaptar. Ou seja, se as condições ambientais mudam, eles são obrigatoriamente compelidos a mudar as suas características, se quiserem sobreviver. E essa ideia é uma ideia de transformação, e isso não ocorre na evolução. Assim como não ocorre nos vegetais durante os grandes períodos de mudanças climáticas. O que acontece é que nós temos genes que podem se manifestar em diferentes momentos, em diferentes épocas, mas ele não está sofrendo constantes recombinações. Letra B. Muda ao longo do ano em diferentes fases da vida. Não, tá? O material genético do indivíduo não muda. Observe bem o comando da questão no final do texto. Ele diz: as variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético, então o foco é o material genético, e ele não muda. A composição genética dele vai ser a mesma desde o início, desde o momento em que ele era só um zigoto até se tornar um vegetal adulto. Letra C. Cria novos genes. Falso, não vou nem continuar. Ele não vai criar novos genes, senão ele estaria de novo mudando a composição genética dele. D. Altera as sequências de bases nitrogenadas para criar novas substâncias. Não, ele não altera. Todos esses itens trabalham na perspectiva de mudança do material genético em termos de composição, o que está falso. Letra E. Possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Verdadeiro. Os genes vão estar transcritos de forma distinta para manifestar o quê? Produzir proteínas diferentes ou em quantidades diferentes. E isso tem a ver com o processo de transcrição diferenciada. Vamos para a nossa terceira questão. O DNA, ácido desoxirribonucleico, material genético dos seres vivos, é uma molécula de fita dupla que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas como morango ou banana amassados. Com o uso de detergente, de sal de cozinha, de álcool comercial e de uma peneira ou um coador de papel. O papel do detergente nessa extração de DNA é, letra A, aglomerar o DNA em solução para que se torne visível. Falso. Olha, os detergentes atuam sobre o quê? Sobre lipídios, fragmentando, separando-os. Não é digerindo, viu? Lipídios são digeridos por lipases. O que o detergente faz é separar aglomerados de lipídios, particionando eles em algumas situações. Então nós temos que procurar um item onde o detergente vai atuar diretamente sobre lipídios. Letra B. Promover lise mecânica do tecido para obtenção do DNA. Não. Uma lise mecânica seria, por exemplo, você triturar ou pressionar ou esfregar de tal forma que pudesse romper as estruturas celulares, o que não acontece no caso. Letra C. Emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA. Esse daí chegou perto, tá? A ideia de emulsificar é justamente relacionada ao que eu falei bem no começo, sobre particionar lipídios. Só que se você simplesmente emulsificar sem separar, você vai ter o DNA misturado às diversas partes lipídicas que estariam sendo formadas naquela mistura. Letra D. Promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA. Falso. Lembra que eu disse? O detergente ele não tem uma função enzimática, não é enzima. Letra E. Romper as membranas celulares para a liberação do DNA em solução. Verdadeiro.
o detergente vai justamente atuar nessa lise celular, rompendo a membrana plasmática, lembra? E a membrana nuclear também, que são feitas de lipídios, fosfolipídios, por exemplo. E quando elas são rompidas, o DNA então pode ser liberado para fora da célula. E aí, outros processos vão promover a precipitação e, consequentemente, a separação dessa molécula. Eu espero que você tenha aprendido bastante hoje. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Nós estamos crescendo pouco a pouco no nosso canal. Então, contribua com a gente, compartilhe com os amigos e vamos fazer o canal crescer cada vez mais para que a gente possa levar cada vez mais informação para as pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.